Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pelo carinho, pela presença de todos. Espero que todos estejam bem, com saúde, iniciando essa nova semana. Que tudo seja maravilhoso, esse eterno renovar dos dias. Então, vamos iniciar nossa reunião nessa noite. A imagem não está muito boa, porque a câmera ela embaçou um pouco. Então, não tem problema não, mas o importante aqui não sou eu. Então, agradeçamos a Deus por esse momento, vamos ouvir o Minuto de Sabedoria, vamos nos preparar para a nossa reunião dessa noite. Lembrando que, se eu não me engano, semana que vem a gente já volta ao vivo, tá? Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Seja forte nos embates da vida e não desanime se o sofrimento o visitar, em sua pessoa ou nas pessoas que lhe são caras. O sofrimento, além de purificar-nos, realiza o aprimoramento de nossa força interna. Ninguém consegue progredir sem sofrer o exame da natureza, que verifica se realmente sabemos ser fortes, suportando as dores. Seja alegre, procurando fazer todo o bem que puder, nos dias em que permanecer na face da terra. Espalhe em torno de si esmolas de conforto, palavras de carinho, sorrisos de felicidade. Responda com alegria e otimismo a todos aqueles que lhe dirigirem a palavra, sem irritar-se jamais. Imprima, em cada dia de sua vida, toda a bondade que existe no fundo de seu coração. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa, por esses momentos de paz e de luz. Rogamos a Ti, Senhor, de joelhos, que esteja junto de nós, nos fortaleça, nos ilumine, nos traga tudo de bom, que tudo que venha nos suceder, Senhor, que seja sempre pelo amor do nosso Pai. Rogamos a Ti, Senhor, que nos permita termos uma noite agradável, poder levar a cada um dos irmãos tudo aquilo que cada um precisa. Não da forma que querem, mas da forma que seja necessário. Que o Senhor possa prover a cada irmão, diante das suas dores, das suas dificuldades. Que chegue o consolo, que chegue a libertação, que chegue a cura para cada um de nós. Rogamos a seu Isaac, a seu Pires, a Maria Moreno, Cabo Caroeira, Ismael, nosso irmão Gregório, a nossa proteção amada e querida, o glorioso Santo Antônio de Pádua, a nossa Mãe Santíssima. Permissão para iniciarmos nossa reunião da noite de hoje. Que as portas dos nossos lares sejam cruzadas com as espadas dos trabalhadores de nosso Senhor Jesus Cristo, impedindo a entrada de obsessores e importunadores da ordem que nela queiram penetrar. Muita paz, muito amor e muita luz a todos. Que assim seja e graças a Deus. E que assim seja. A câmera já deu uma melhoradinha. Deixa eu ver aqui. Sim. Então,
Continuando, estamos ainda no primeiro capítulo, né, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos ver hoje a instruções dos Espíritos. Deixa eu tirar a câmera aqui para facilitar. Instruções dos Espíritos, a nova era. Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento que Deus se serviu para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não na teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser como frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha regenerar. E esses povos, semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo, que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. Notável do ponto de vista da matéria e mesmo das artes e das ciências, a inteligência deles, muito atrasada, se achava em moralidade e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, qual a que apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos lhe falavam aos sentidos do mesmo passo que a ideia de Deus lhe falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a Terra, tornando-a a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. São chegados os tempos em que hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Têm elas de seguir a mesma rota que percorrem as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Um espírito israelita, Mulhouse, 1861. Então vamos deixar aqui nessa noite. Semana que vem a gente faz essa segunda parte e vamos entender, não entender, mas relembrar, porque já falamos sobre isso. Os 3 adventos, né, que é Moisés, o Jesus e o Espiritismo, eles vieram cada um ao seu tempo para a sociedade. O que é a sociedade? Aquele conjunto de normas e regras que existiam a determinadas épocas. Como nós hoje temos uma sociedade que é regida por normas e regras, por leis,
por costumes, por tradições, etc. É um complexo bem amplo e bem profundo. Então, a cada momento, nós temos um discernimento, uma visão, uma evolução moral, espiritual, humana, para lidar com determinadas situações. Esse espírito, ele nos diz que me chamou a atenção que ainda haverá muitas lutas até que se chegue àquela posição de compreensão de tudo que o Cristo nos trouxe. Nós vemos, por décadas, até por milênios, essas lutas tão grandes. Pessoas se apropriando da própria palavra de Jesus. Vamos nem pensar nas lutas de domínio e de poder. Vamos falar das lutas em relação à consolidação das ideias morais. Então, nós vemos as pessoas ainda nessas lutas tão desiguais, porque cada um fatia segundo a sua vontade, o seu pensamento, cada um converge para o que lhe é próprio e não só defende, mas como angaria simpatia de outros que versam sobre mesmo pensamento. Isso é natural. O próprio texto nos fala. Normal, natural. Isso é uma condição do ser humano. Não somos nós nenhum tipo de baluarte da hombridade, de nada, para sairmos em defesa de algo ou para disseminarmos algo que esteja talvez além da nossa compreensão. O que nós somos são pequenas engrenagens movimentando-se junto a outras. Algumas ainda um pouco mais endurecidas, que precisam de mais tempo, que são mais arrastadas pelo tempo do que contribuem nessa formação. Outras que estendem-se em sua força para ampliar esse grande movimento de transformação. Essa ideia, comparação como uma máquina com várias engrenagens, é bem pertinente. Nós vamos ver peças contraditórias no meio do caminho, que vão, não digo atrapalhar, mas atrasar o progresso que poderíamos alcançar se tivéssemos imbuídos em verdadeiros e profundos sentimentos. Passado 2000 anos do Cristo na Terra, ainda não conseguimos compreender profundamente tudo o que ele trouxe. O Espiritismo nos desvenda bastante, mas não é um consenso. Dentro do próprio grupo dos espíritas no mundo, existem divergências. Então, é um trabalho lento e natural. Não requer que nenhum de nós se descabele. Nem posso, nem cabelo tem, mas brincando, Mas não requer que nenhum de nós tome atitudes desnecessárias. Não precisamos lutar por uma causa. O que precisamos, sim, é transformar-nos. Aí sim, a palavra-chave é essa. Transformação. Porque somos uma dessas engrenagens. No momento que nós nos transformamos, nós paramos de exercer uma força contra. Nós nos tornamos uma peça
lubrificada. E quem sabe possamos nos tornar uma peça de tração que ajudamos outras a se descobrirem, a se deslocarem. Nós aprendemos dentro do Espiritismo que a verdadeira liderança é a do exemplo. É a força moral, é a força do ato, é a força da boa vontade, do amor ao próximo, do perdão acima de tudo, da compreensão. Eu sei que são palavras bem difíceis, são sentimentos muito profundos, mas olha, do advento de Moisés até hoje, quanto tempo já se passou? Séculos, milênios. Demos grandes passos, sim, mas não foram aqueles passos que nós poderíamos imaginar de grandes transformações. Não. Mas as maquininhas, né, as engrenagens, somos nós. Já melhoramos bastante com esse tempo. Embora alguns ainda possam olhar para o nosso mundo e falar assim, está tudo perdido. Está mesmo? Deus deveria destruir tudo. Ou aquele grupo dentro do Espiritismo que acredita que 2/3 da população tem que ser dizimada para se completar a transição planetária. Mas por que temos que dizimar e não reconquistar? Temos que trabalhar. É um pensamento muito simplista. Destrói e aí constrói o novo. Mas se Deus assim o fizesse, quantos de nós estaríamos em situação tão difícil? Se hoje você assiste essa reunião, se hoje você tem um pensamento diferente de muitos, se hoje você já consegue assimilar absurdos que acontecem, você já é uma engrenagem que está mais azeitada. Nós ainda estamos bem empacados, né? Mas já nos movimentamos com certa facilidade. Já somos capazes de transformar. E quem sabe, volta e meia, a gente consegue uma atração aqui, outra ali, e conseguimos buscar um ou outro. Conseguimos angariar para essa grande jornada, essa grande caminhada. Então, continuaremos nesse caminho. Continuaremos sempre nesse trabalho incansável, incessante de transformação, de aprendizado, de mudanças. Que Jesus continue a nos abençoar. E semana que vem a gente pega a segunda parte do texto e passa a também fazer essa reflexão em cima dele. Vamos falar praticamente da mesma coisa, mas de repente de uma ótica diferente. Certo? Então vamos à nossa prece, agradecer a Jesus e assim espero semana que vem estarmos já online, já ao vivo para todos. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa, por esses ensinamentos tão grandes, por esses momentos de paz e de luz. Novamente, Senhor, ilumina cada alma que aqui está. Que possamos nós sermos o ponto de mudança em nossas próprias vidas. Que possamos dar os passos necessários para sermos pessoas melhores, almas melhores. Obrigado, Senhor, por confiar em nós, por estar ao nosso lado, por nos apoiar, nos fortalecer e nos iluminar. Que o seu amor, a sua paz e a sua luz continue a brilhar sobre cada um. Obrigado, Senhor. Rogamos a seu Isaac, seu Pires,
Manel Moreno, Cabo Carueira, Ismael, nosso irmão Gregório, a nossa proteção amada e querida, ao glorioso Santo Antônio de Pádua, a nossa Mãe Santíssima. Permissão para encerrarmos nossa reunião dessa noite. As portas dos nossos lares sejam cruzadas com as espadas dos trabalhadores de nosso Senhor Jesus Cristo, impedindo a entrada de obsessores e importunadores da ordem que nela queiram penetrar. Muita paz, muito amor e muita luz a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja com cada um. Que assim seja e graças a Deus.